Olá, sou eu, Selma Souto, voluntária aqui do IDR, do Instituto Dorcas Rodrigues, aqui falando com vocês sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, conhecendo mais sobre todo esse sistema, como é que nós funcionamos, lutando aqui para aprender como que a gente evita de trabalhar no piloto automático o tempo todo. Esse é o último módulo da nossa aula, é o módulo 5, e vamos começar falando das duas últimas habilidades que fazem parte do eixo das competências sociais. Vamos lá? Falar um pouco sobre empatia e gestão dos relacionamentos, né? Aqui está o nosso ciclo da inteligência emocional e eu chamo aqui para o centro a empatia, né? Aqui eu talvez me alongue um pouco porque eu gosto bastante de falar sobre empatia, porque tem tanta confusão, né, quando a gente pergunta o que é empatia, né? Quando às vezes eu estou dando uma palestra e pergunto e as pessoas sempre respondem, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. Então, eu de cara já dei a definição lá atrás, que é reconhecer e validar as emoções dos outros, né? Aqui é o que eu vejo no outro, é a competência social. Então, é o que eu estou vendo no outro, né? Então, a empatia, ela é perceber a dor do outro e validar seu estado e mostrar disponibilidade. Então, com esta definição que eu estou dizendo que é perceber a dor do outro, eu já estou respondendo a pergunta clássica que eu sempre faço nas palestras. A gente consegue sentir a dor do outro? E uns dizem que sim, outros dizem que não, né? E aí eu já vou mostrar para vocês que não. Literalmente, nós não sentimos a mesma dor do outro. A dor física do outro a gente não sente. Por quê que a gente não sente? Porque se eu cortei o meu dedo, ele está doendo em mim. Você pode ficar aqui ao meu lado, você pode vir sentar aqui no meu colo, você não vai sentir a minha dor. Porque para sentir a minha dor, precisaria que tivesse nervos, neurotransmissores que ligasse o meu dedo ao seu cérebro, porque senão não tem como você sentir a dor do outro, é impossível, né? Então, quando alguém fala para você, você não sabe o que eu estou sentindo, na maioria das vezes é verdade, sabe? Quando alguém fala, estou com uma dor de cabeça, o outro fala assim, você não sabe a minha dor de cabeça, o tanto que dói que eu vou parar no hospital, do tipo, a sua não está doendo nada, né? Você não está sentindo, você não sabe o quanto está doendo. Então, não, a gente não sente a dor do outro. Mas nosso cérebro, ele espelha a experiência do outro. Então, eu percebo o que o outro está sentindo. Porque eu tenho memórias que estão cravadas. Lembra no meu cérebro que tudo aquilo que a gente viveu lá no passado são memórias que fazem com que eu hoje continue agindo automaticamente. Por isso a necessidade de entender as emoções, para não agir tão automaticamente, né? Então, eu tenho memórias, eu provavelmente já vivi uma experiência parecida de cortar o dedo. Então, eu consigo espelhar a experiência que o outro está vivendo. Quem faz isso no nosso cérebro é uma circuitaria. São células chamadas neurônios espelho. Essas células foram descobertas e estudadas lá nos anos 1990. 1990, gente, foi a década do cérebro, foi quando teve mais investimento de pesquisa, né? Até então, né? É claro que depois disso já foi superado, mas foi quando começou-se a estudar muito o cérebro. Então, tem muitas descobertas ainda bem, que derruba mitos, e outra, na neurociência tudo muda muito rápido, sabe? Algo que foi descoberto há 2 anos, hoje, pode ter algo que complementa aquele conhecimento e que melhora ainda o nosso entendimento. Mas os neurônios espelho, eles sinalizados, aí nós temos muitos, e eles espelham a situação, o que pode facilitar o meu processo empático.
Então, imagina, você está aí sentado assistindo essa aula e vem vindo alguém na sua direção, né? Alguém que mora com você, vem andando na sua direção, você olha para a pessoa. Afinal, ela vem vindo. Nisso, ela bate a perna na quina da mesa. Que cara que essa pessoa faz? Porque doeu, ela sentiu a dor. Você automaticamente faz também. Assim. É como se tivesse doído em você. São os seus neurônios espelho, espelhando aquela experiência. Então, é assim, você não sentiu a porrada, mas é como se você tivesse já vivido e tendo o sentimento que aquela pessoa tem. Então, você não sente a dor, mas você percebe o sentimento e você sente. Então, ficou claro como que a gente consegue perceber o que o outro está passando e a gente consegue, com isso, ter a oportunidade de solidarizar com o outro. Então, ver alguém caindo, ao invés de dar risada, que dá vontade de rir, a gente se assusta também, a gente deve ir até lá, né? E acolher a pessoa. Então, os neurônios espelhos, eles proporcionam isso para nós, né? É o nosso cérebro criando aí os mecanismos que nos ajudam e pode nos ajudar na questão da empatia, tá bom? Então, a gente não sente a dor física do outro, mas a gente consegue perceber. Então, é assim, você não levou o soco, você não sentiu o soco, mas você sente o que o outro está sentindo, porque você já teve uma experiência parecida, tá? Então, é como se o soco tivesse sido em você, tá bom? Os neurônios espelhos nos ajudam nisso, tá? Então, a empatia, com tudo isso que eu falei, ela é o quê? O Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que sistematizou a comunicação não violenta. Eu falei que eu ia trazer uma palhinha sobre comunicação que ajuda na autogestão, ajuda a praticar a empatia. O Marshall eu trouxe porque eu faço questão, porque é a definição que eu uso mais, que é: empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo. Eu não bati minha perna na quina da mesa, mas eu vi e vou tratar de um modo respeitoso, porque eu sei que está doendo nele, porque eu já bati a minha uma vez. Então, estar presente é você ser empático. Você não precisa necessariamente querer resolver o problema do outro, mas você compreender de modo respeitoso o que o outro está vivendo, você está exercitando a empatia. Então, veja que não é difícil. O problema é que a gente sempre quer resolver o problema do outro. A gente acha que com isso a gente está sendo empático. Quando, na verdade, eu não estou sendo empática, eu estou sendo simpática. A simpatia é diferente de empatia. A maioria das vezes, tem gente que até responde, quando eu pergunto o que é empatia, responde, é simpatia. Então, na maioria das vezes, nós estamos sendo simpáticos com os nossos amigos, com os nossos familiares, né? É como uma professora vê que um aluno está arrasado pela separação dos pais, e ela, muito simpática, ela fala, não fica assim, tudo vai melhorar. Ela está sendo simpática. Para ela ser empática com a dor desse aluno, ela deve dizer, eu sei que está sendo muito difícil para você. Você quer conversar? Você quer falar comigo? E isso eu dei aqui um exemplo de uma professora, mas qualquer pessoa no nosso dia a dia. Mas a verdade é que a gente quer resolver o problema do outro, porque a nossa intenção é boa. A gente quer diminuir a dor do outro, a gente quer diminuir o sofrimento do outro. Inclusive no caso de doença. Quando alguém fala, eu tenho artrose no joelho, eu falo, eu tenho nível 4 a artrose. Quer dizer, a sua não é nada, não sofra, porque eu sofro mais do que você. Então, eu estou sendo simpático, diminuindo, dizendo, não é nada o que você sente. Só que dói para o outro, ele está sofrendo. E não cabe a mim dizer o quanto dói nele e o quanto não dói. Não cabe a mim resolver. Se eu puder ajudar e resolver, beleza. Mas se eu não tenho recursos para isso, eu devo ser empático com ele. Sabe, um colega de trabalho que estava fazendo uma apresentação e tinha um dado que não pegou bem, você vira e fala,
Calma, acontece com todo mundo, vai. Isso não foi nada, não é tão grave assim. Você está sendo simpático, porque você está tentando mostrar para ele, ó, não fica preocupado, só que ele está arrasado. Estava ali toda a empresa e assistiu, estavam os clientes dele, ele está arrasado. Então, a melhor maneira de ser empático numa hora dessa é dizer, eu já passei por, eu sei o que você está sentindo, literalmente eu sei. Eu já passei por isso. Você quer que eu te ajude a revisar? Tem algo que eu possa fazer por você? Isso é empatia. Então, o Marshall, ele traz que a empatia é você estar presente. Se você estiver ali, às vezes você não tem nada para dizer. Você simplesmente dá um abraço. Você pergunta para o outro se tem algo que você possa fazer. Então, quando você tem uma atitude assim, você está exercitando a empatia. Você está validando o que o outro está sentindo. Eu sei o que você está sentindo. Eu avalio como está sendo difícil para você. Eu posso te ajudar de alguma forma? Tem algo que eu possa fazer por você? Olha a diferença de eu diminuir a dor dele. Sabe, a amiga terminou com o namorado e você fala para ela, ai, foi tarde. Aquele traste, demorou, né, para você se livrar daquilo. Mas ela gostava dele, ela está sofrendo. Fala nada, dá um abraço nela, pergunta se tem algo que você possa fazer, não é? Tenta diverti-la, faça alguma coisa, mas respeite a dor dela. Seja respeitoso com o outro. Isso é ser empático. Então, quando nós somos simpáticos, nós consolamos de fora. Você não está preocupado se o outro está doendo nele o quanto dói. Você quer consolar ele. Quando nós somos empáticos, nós acolhemos de dentro. Nós entendemos o que está se passando com ele, porque nós temos memória, nós vivemos a maioria das experiências. Lembra que nós somos 8 bilhões de pessoas, que nós somos parecidos, diferentes, porém parecidos. Então, eu já vivi experiências. Por isso que eu sei o que é uma perda, eu sei o que é uma tristeza, eu sei o que é uma demissão, eu já vivi isso tudo. Então, eu tenho condições de me espelhar com esta pessoa e retribuir algo e acolher esta pessoa, ok? E as nossas emoções com relação agora ao outro, né? Porque aqui eu estou falando das competências sociais. A empatia é uma competência, uma habilidade das competências sociais. Então, sou eu com relação ao outro, né? E eu posso até admitir que comigo também, tá? Vamos ver. Ó, se o outro está lá estourado, com muita raiva, eu já julgo ele, né? Já faço um julgamento de valores, já falo, nossa, que descontrolado, né? E não sei lidar com aquilo que o outro está sentindo. Nossa, mas é muito descontrolado, hein? Se eu sou empática, eu já consigo perceber o que ele está com raiva porque tomaram, né, o que era dele, invadiram o espaço dele. E aí eu tento ajudar se eu puder, né? A tristeza, eu tento minimizar. Ai, não fica assim, vai passar. Ah, quer um remédio? Né? Não fica assim, não, você se livrou, aquilo era um traste. Né? E com relação a ser empático, eu vou acolher e vou oferecer a presença, como o Marshall nos orientou, né? Quando o outro está com medo, eu critico a insegurança dele. Falo, ai, nossa, mas que covarde. Vai, levanta a cabeça, enfrenta isso. Eu não sei quais são os gatilhos dele, qual a história dessa pessoa, o que ele passou para ele estar com medo de uma situação que não me mete medo. De uma forma empática, eu valido a vulnerabilidade dele e ofereço apoio. Me coloco à disposição, fico presente ali com ele. Na questão do nojo, na emoção do nojo, eu reforço, eu falo, ai, você tem toda a razão, aquela pessoa é mesmo execrável. Não gosto mesmo dela. Com empatia, eu vou entender o que pode haver, né, de limite, ou eu vou ver o valor importante que está por trás desse sentimento, desta sensação que essa pessoa tem, né? Com relação à alegria, ou eu fico com inveja, tá doido, para que isso tudo, né? Tão pouco e tá desse jeito, né? Ou ironizo. E quando eu sou empática, eu vou compartilhar e vou celebrar junto. Uma vez eu fui promovida e uma amiga, por coincidência, me ligou, um pouco depois. E eu contei para ela. Gente, a reação dela foi a mais inimaginável possível. Eu não ouvi olha, parabéns, ela não celebrou,
não compartilhou da minha felicidade. Ela automaticamente já começou a ignorar a minha alegria, né? E falar assim, olha, e eu, que aqui não acontece nada nessa área que eu trabalho, né? Isso aqui, olha, eu vou te falar, tudo acontece, mas comigo não acontece nada. Então, inveja, né? Então, isso aconteceu de verdade comigo. Você vê, a gente vai aprendendo a dar nome às coisas, né? Então, as emoções, quando eu regulo, eu aprendo a fazer essa gestão e essa regulação a partir do momento que eu consigo percebê-las em mim e no outro. No caso da empatia, eu estou percebendo o outro. Então, eu consigo fazer, né, essa regulação e dar o valor devido e o respeito que é necessário nas relações. Ok? A nossa última habilidade também do eixo das competências sociais é a gestão dos relacionamentos. Então, é aqui que é verdadeiramente a soma das 3 habilidades que nós acabamos de ver, né? Eu construo relações saudáveis e produtivas porque eu me conheço, porque eu lido bem comigo, com meus bichos, com as minhas fantasias, com os meus problemas, porque eu lido bem com o outro, eu respeito o outro. Então, eu sou uma pessoa que consigo viver bem no grupo, fazer uma gestão boa dos relacionamentos. Então, eu crio confiança, as pessoas podem confiar em mim, eu confio nas pessoas, eu coopero e eu gero vínculos. Então, eu posso dizer que gestão dos relacionamentos é a soma, é onde essas 3 outras habilidades se encontram: autoconhecimento, autogestão e empatia. Pronto, eu estou pronta para conviver bem em sociedade, para viver bem em grupo, né? Eu tinha falado do Marshall Rosenberg e que comunicação é importante, né, para a gente fechar essas habilidades. Como eu me comunico, né, para ser empática, para fazer uma gestão boa dos relacionamentos. Faz toda a diferença, porque é a cereja do bolo. Porque eu posso perceber a dor do outro, eu posso entender os seus gatilhos, mas eu preciso saber falar, eu preciso saber me comunicar. O Marshall, ele sistematizou a CNV, comunicação não violenta, e ela nos ajuda aqui. Porque ele diz, olha que interessante que ele fala, que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. Isso casa com o que a gente falou das emoções. Toda emoção tem uma necessidade que precisa ser atendida. Então, todo comportamento tem uma necessidade. E olha, o que ele traz que é surpreendente, toda agressão é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Todas as vezes que alguém estoura, que alguém chora exacerbadamente, que alguém é feliz euforicamente, tem uma necessidade lá atrás que está atendida ou não. Então, essa definição que ele traz ajuda a construir um sistema de comunicação que tornam as coisas absolutamente mais fáceis, né? Então, ele tem uns passos que ele traz, eu trouxe aqui de modo bastante resumido da CNV, que é assim, o jeito da gente se comunicar nos ajuda. Então, por exemplo, preciso aprender a observar sem julgar o outro, olhar o que está acontecendo. Então, o modo respeitoso com que eu vou me dirigir ao outro depende de como eu estou olhando e compreendendo a situação, o que está acontecendo. Porque se eu chego e falo, você é guloso, você comeu metade do bolo, eu já estou julgando, eu não estou observando. Se eu falo, olha, metade do bolo está no seu prato, só tem a outra metade para os demais convidados. É um fato, isso de fato está ali e pode ser observado. Não é? Mas se eu já chego e falo, caramba, como você é guloso, você não pensa nos outros, tem um julgamento, tem uma crítica e ninguém gosta de ser julgado e de se sentir avaliado, né? Que mais? Então, uma vez que eu observo, eu preciso identificar o que isso causa em mim. Que tipo de sentimento, qual a emoção que isso brota em mim? Que sentimento eu tenho? Fico triste? Fico com raiva? Eu fico envergonhada? Fico brava? Né? E que necessidade que tem? Qual a necessidade nesse exemplo do bolo? Que eu tenha bolo para servir para todos os convidados. Né? Então, eu preciso falar isso. E eu preciso falar de modo claro, eu preciso fazer pedidos claros, em vez de fazer exigências. Devolve o bolo agora. Eu preciso ser clara, né? Porque assim eu crio conexões
antes sequer da solução aparecer, porque se eu não tomo esse cuidado, eu falo do jeito que vem na minha cabeça. O Marshall, ele traz um exemplo muito interessante de uma paciente dele que estava com problema porque o marido trabalhava muito. Chegava às 11 horas da noite já há muitos dias. Ela estava arrasada. E ela disse que falou para o Marshall, né? Falou para ele numa sessão, olha, eu falei para o meu marido, ele vai infartar desse jeito, porque ele está trabalhando demais, todos os dias, ele chega às 11 horas da noite, vai acabar infartando. Bom, o que o marido dessa mulher foi fazer? Foi jogar tênis 2 noites da semana. Ué, a mulher falou que ele estava prestes a infartar de tanto trabalhar, ele tirou 2 dias para dar um relax e foi praticar um esporte. Ela estava absolutamente infeliz. E o Marshall falou, mas escuta, você falou para ele o que você queria? O que ela queria? Qual era a necessidade que ela tinha? De companhia. Como que ela ficava? Ficava se sentindo sozinha, triste. Então, veja esse esquema de comunicação. Se ela observa, olha, marido, você chega, há 1 mês que você chega às 11 horas da noite, de segunda a sexta, isso é um fato, que ele não pode contestar. Eu fico triste, porque eu me sinto sozinha. Eu gostaria de jantar com você pelo menos uns 2 dias na semana. Você pode vir pelo menos 2 vezes na semana para a gente jantar juntos? Então, veja, não é nem falar doce, nem nada, mas é falar claro. Não deixa o outro numa situação de dúvida, numa situação confusa. Porque quando ela falou que ele ia infartar, ele deu um jeito, né? No que ele achava que evitaria um infarto, quando ela só queria companhia. Então, a gente passa por aí fazer a gestão de relacionamentos. Eu estou falando de um casal, um caso verdadeiro de um casal casado. Então, nós fazemos gestão de relacionamento na nossa vida, com quem está conosco, com todos ao nosso redor. E a comunicação, eu trouxe essa pílulazinha aqui da CNV, da comunicação não violenta, porque pode fazer toda a diferença quando eu aprendo a me dirigir ao outro. Isso faz parte da gestão dos nossos relacionamentos. E as nossas emoções com relação a ter ou não essa condição aí de fazer essa gestão boa. Como é que funcionam? A raiva, sem eu conseguir fazer, já vira conflito, eu já fico também em conflito, já rompo com a pessoa, né? Ou se eu estou com raiva ou se ele está com raiva, dá na mesma, porque eu não quero nem saber, senão eu vou brigar, eu brigo, etc. e tal. Quando eu faço uma gestão boa de relacionamento, eu vou conversar. Se eu estou com raiva do outro, ou eu vi que o outro está com raiva, eu vou dialogar com ele, de um modo onde eu não julgo, onde eu não ponho meus valores, sem agressão, falando realmente o que eu quero, o que eu vejo, o que eu preciso. E aí cada um coloca suas coisas, vai dar acordo ou não. Mas eu vou sair com a tranquilidade que eu fiz o que era o mais correto fazer. Quando eu vejo tristeza no outro, eu falo, olha, isso daí melhor nem mexer hoje, né? Ou se eu estou muito triste, eu também acabo me isolando. Quando eu faço uma boa gestão dos relacionamentos, eu busco apoio, eu dou apoio, eu sou solidário. Fica presente, apoio e solidariedade. O medo, quando eu percebo, eu olho com desconfiança. Para tudo, né? Eu não participo do grupo, não quero fazer parte, né? E quando eu faço uma gestão boa, eu coopero. Eu compartilho, né, a minha coragem, eu ajudo, eu ofereço ajuda. O nojo, eu reforço a exclusão de pessoas, a exclusão do objeto que me dá nojo, né, quando eu não sei do que se trata. Quando eu avalio, eu respeito e eu construo limites que sejam saudáveis, tanto do outro para mim como de mim para ele, né? E, por fim, a alegria, eu construo relações superficiais quando alguém está muito alegre, ou eu estou e não aprofundo em nada e vivo naquela superficialidade. Quando eu faço uma boa gestão, eu crio vínculos mais positivos. Quando eu estou alegre, quando eu vejo que alguém está alegre, quando eu percebo essa emoção no outro, os vínculos se fortalecem e eu celebro conjuntamente, né? Então, com ou sem, as emoções estão presentes. A forma como eu lido com ela é que transforma, é que gera a convivência saudável, né? E torna a vida
melhor. Eu não estou dizendo que todo mundo vai terminar essa aula maravilhosamente inteligente emocionalmente. Não é assim, precisa mudar hábito, precisa se auto-observar, precisa ver o quanto essas habilidades estão presentes no meu dia a dia. Aqui, gente, eu estou jogando luz, acendi um holofote sobre essa necessidade que nós temos de conviver com esse turbilhão que existe em nós, com esse movimento que existe em nós. Nós somos humanos por sermos assim. Então, que tal a gente observar e tirar o melhor proveito do que nos trouxe até aqui, não é? Então, só para relembrar, estas são as 4 habilidades que nós falamos e eu recomendei exercício de respiração, eu recomendei a prática do mindfulness, da meditação, eu recomendei contar até 10, que seja, né? Põe a garrafa d'água, pega um copo d'água, tá muito ruim o ambiente, você está vendo que você vai estourar, porque você se conhece, você consegue lidar com você está vendo que vai ser difícil, pede licença, sai da sala 1 minuto e depois você volta. Tudo isso te ajuda a aumentar esse tempo de resposta. Então, não se esqueça, desde a savana, há milhares de anos, ao mundo moderno, a emoção continua sendo, foi o ponto de partida. O que mudou e muda todos os dias é a forma como nós escolhemos lidar com ela. É a forma como nós nos preparamos o nosso dia e como nós melhoramos a cada ciclo aí da nossa vida, nós melhoramos a nossa consciência, a nossa autopercepção e percepção do outro. Eu faço uma brincadeirinha aqui para fixar bem, que é: primeiro, observe, não julgue, observe o que está acontecendo. Segundo, reflita. Só de você fazer isso, o seu racional já entra em cena. Lembra? Você contou até 10, é o suficiente. Você tomou um gole do café que está na sua frente, você desviou um pouco o olhar, viu algo interessante na janela. Então, observe, reflita e só então faça a escolha. Se esforce para cumprir esse ore, né? Deu até uma palavra bonitinha, né? Mas é como eu gosto de brincar e fica mais fácil da gente lembrar. Espera, deixa eu observar, deixa eu avaliar. Observei, avaliei, refleti e escolhi. Isso pode durar 1 segundo, pode durar 10 segundos, né? Depende diante do que eu estou. Tá bom? Então, não se esqueçam de que as emoções, elas estão ali no comando, mas eu sou capaz de lidar com elas, observando, refletindo, para fazer melhores escolhas. Pratiquem respiração profunda. Puxa o ar pela boca. Segura, conta até 10 puxando. Segura até 10. Eu gosto de fazer com 10, tem gente que faz com 7. Segura e solta vagarosamente. Faz isso repetidas vezes e você vai melhorando o seu estado emocional, porque vai reduzindo ali a quantidade, a carga de cortisol e vai acalmando a amígdala. Percebe como você pode atuar freando? Faça uma reestruturação cognitiva. Como? Mudando a sua forma de interpretar as coisas, né? Construindo novos vocabulários, novos repertórios sobre tudo, se instruindo, né? Buscando informações que sejam saudáveis, que sejam boas, né? Consumindo bons conteúdos, porque isso vai te ajudar a reinterpretar cada situação. Quanto mais eu tenho para dar, mais eu consigo desfrutar. Pratique a atenção plena, o mindfulness. Tem recursos, tem aplicativos gratuitos, tem vários, porque isso ativa o nosso córtex pré-frontal, que é aquele sistema mais devagar para a resposta. E assim eu consigo aproximar, então, e diminuir o tempo de resposta do emocional com o racional. Eu vou melhorando e isso começa a ficar mais frequente no meu dia a dia. É quando eu consigo, de fato, ser emocionalmente inteligente mais vezes durante o dia, durante a minha vida, né? Como eu disse, a gente não precisa sair daqui triste, achando assim, nossa, mas é muito difícil fazer isso tudo. Não.
Fácil não é, mas não é impossível. É difícil sim, né? Mas somos humanos, somos capacitados, temos o software preparado, basta a gente saber usar. Então, eu termino com isso e obrigada por ter assistido essa aula e até uma próxima.